Você já se sentiu sobrecarregado pela quantidade de informação disponível? Como se sua mente fosse um disco rígido prestes a explodir, tentando armazenar cada dado, cada notícia, cada conceito. Por outro lado, já parou para pensar que, talvez, o verdadeiro poder não esteja em ter todo o conhecimento, mas em saber como acessá-lo e conectá-lo? Vivemos uma revolução silenciosa, uma transformação cognitiva que está redefinindo o que significa ser inteligente. Estamos diante de uma encruzilhada. A cabeça bem cheia, abarrotada de fatos, versus a cabeça bem feita, que funciona como um hub, um centro de conexões para a vasta nuvem do saber. Qual caminho estamos trilhando? E mais importante, qual caminho deveríamos trilhar para florescer na era digital? Por séculos, a inteligência foi sinônimo de memória. O sábio era aquele que detinha o maior volume de informações, que conseguia recitar textos antigos, datas históricas, fórmulas complexas. Nossas escolas, nossos sistemas de avaliação foram construídos sobre essa premissa: absorver, memorizar, reproduzir. Pense na imagem de um cérebro como uma vasta biblioteca interna, onde cada livro é um dado, um conceito armazenado. Quanto mais livros, mais cheia e, presumivelmente, mais sábia a cabeça. Essa arquitetura do saber nos serviu bem por muito tempo, em um mundo onde o acesso à informação era escasso e a capacidade de reter era uma vantagem competitiva. Mas o mundo mudou. A informação não é mais escassa. Ela é abundante, onipresente. E, paradoxalmente, essa abundância nos força a questionar a própria fundação do nosso modelo de inteligência. Será que continuar a encher a cabeça é o caminho para a sabedoria? Ou estamos apenas criando uma sobrecarga que nos impede de pensar de forma mais profunda e criativa? Em contraste com a cabeça bem cheia, o filósofo Michel Serres nos convida a pensar na cabeça bem feita. Imagine seu cérebro não como um armazém, mas como um centro de controle, um hub dinâmico. Ele não precisa guardar cada detalhe, mas sabe onde encontrar a informação, como conectá-la a outras ideias e como transformá-la em algo novo. É como ter acesso a uma internet infinita, onde o valor não está em baixar todos os arquivos, mas em navegar com maestria, em criar links significativos, em discernir padrões. A cabeça bem feita é ágil, adaptável, curiosa. Ela valoriza a compreensão sobre a memorização, a criatividade sobre a repetição. Ela entende que o conhecimento não é estático, mas um fluxo contínuo, e que a verdadeira inteligência reside na capacidade de interagir com esse fluxo, de fazer perguntas certas, de sintetizar e de inovar. Este novo paradigma nos desafia a repensar a educação, o trabalho e até mesmo a nossa própria identidade intelectual. A transição da cabeça bem cheia para a cabeça bem feita nos leva a uma questão crucial. Estamos nos libertando do fardo da memorização excessiva ou nos tornando perigosamente dependentes de ferramentas externas? Se não precisamos mais memorizar tudo, corremos o risco de nos tornarmos superficiais, incapazes de pensar criticamente sem a muleta da busca instantânea? Por um lado, a capacidade de desplugar a memória de tarefas repetitivas e de acesso fácil nos liberta para focar em habilidades cognitivas superiores, análise, síntese, criatividade, resolução de problemas complexos. Podemos dedicar nossa energia mental a conectar pontos, a inovar, a filosofar. Por outro lado, a dependência excessiva de memórias externas, a internet, os algoritmos, as inteligências artificiais, pode atrofiar nossa capacidade de raciocínio autônomo, de argumentação interna, de formação de um repertório cultural sólido. Este é o grande debate da nossa era. Estamos construindo mentes mais potentes ou mais frágeis? A resposta talvez não seja um ou, mas um e. Um equilíbrio delicado que precisamos aprender a dominar. Se o cérebro não é mais um armazém, mas um hub, como ele opera nesse novo cenário? Pense na metáfora da internet.
Ninguém precisa ter todos os sites baixados no seu computador para navegar na web. O que importa é ter uma boa conexão, saber usar os motores de busca, discernir fontes confiáveis e, acima de tudo, ser capaz de interligar informações de diferentes domínios para criar novos significados. A cabeça bem feita funciona de maneira análoga. Ela desenvolve uma espécie de GPS cognitivo, uma intuição para onde o conhecimento relevante pode ser encontrado, como validá-lo e como tecer redes de ideias. Isso exige novas habilidades, curadoria de informação, pensamento crítico aguçado para filtrar o ruído e uma capacidade de síntese que permite transformar dados brutos em insights valiosos. Não se trata de esvaziar a mente, mas de otimizá-la para a função de processamento e conexão, deixando a memória bruta para as ferramentas digitais. É uma mudança de foco da quantidade para a qualidade, da posse para o acesso, da memorização para a compreensão profunda e a aplicação criativa. A promessa da mente desplugada é a libertação para a criatividade. Se não estamos mais presos à tarefa exaustiva de memorizar, podemos dedicar nossa energia mental a inovar, a conectar ideias aparentemente díspares, a resolver problemas complexos de maneiras originais. A cabeça bem feita seria, então, o terreno fértil para a verdadeira originalidade, pois ela não está limitada pelo que já sabe, mas é impulsionada pela curiosidade de explorar o que ainda não foi conectado. No entanto, o contraponto é a preocupação com a superficialidade. Se o conhecimento está sempre lá fora, acessível a um clique, será que perdemos a profundidade, a capacidade de mergulhar em um tema, de construir argumentos robustos e de formar uma base sólida de sabedoria interna? A facilidade de acesso pode levar à preguiça intelectual, à satisfação com respostas rápidas e incompletas. O desafio é encontrar o equilíbrio, usar as ferramentas externas para expandir nosso alcance, mas sem terceirizar nossa capacidade de pensar, de refletir e de construir conhecimento significativo. A criatividade genuína exige tanto a liberdade de explorar quanto a disciplina de aprofundar. O papel da educação na era da conexão. Se a arquitetura do saber está mudando, a educação precisa mudar com ela. Nossas escolas, universidades e métodos de ensino ainda estão, em grande parte, presos ao paradigma da cabeça bem cheia. Avaliamos a capacidade de reprodução de informações, em vez da capacidade de conexão, de crítica e de criação. O desafio é imenso. Como preparar as novas gerações para um mundo onde a informação é ubíqua e a memorização pura perdeu seu valor primordial? A educação do futuro deve focar no desenvolvimento de habilidades metacognitivas, aprender, a desaprender e a reaprender. Deve cultivar o pensamento crítico, a resolução de problemas, a colaboração e a criatividade. Mais do que transmitir fatos, a escola deve ensinar a navegar na complexidade, a discernir a verdade do ruído, a formular boas perguntas e a construir pontes entre diferentes campos do saber. É uma transição de um modelo de depósito de conhecimento para um modelo de facilitador de conexões, onde o professor se torna um guia e não apenas um transmissor de conteúdo. A mente desplugada da memória e a cabeça bem feita trazem consigo não apenas oportunidades, mas também responsabilidades éticas. Se estamos constantemente conectados à nuvem do conhecimento, somos também mais suscetíveis à desinformação, às bolhas de filtro e aos vieses algorítmicos. A capacidade de discernimento torna-se uma virtude cardinal. Não basta saber onde buscar a informação. É preciso saber como avaliá-la, quem a produziu, quais são os interesses por trás dela. A responsabilidade individual de verificar fatos, de questionar narrativas e de buscar múltiplas perspectivas é mais crucial do que nunca. Além disso, a facilidade de acesso e a interconexão levantam questões sobre privacidade, propriedade intelectual
e o impacto da inteligência artificial na cognição humana. Estamos construindo uma sociedade mais inteligente ou mais manipulável? A ética da mente conectada exige que desenvolvamos não apenas habilidades cognitivas, mas também uma bússola moral forte para navegar nesse novo oceano de informações e interações. A revolução cognitiva que estamos vivenciando nos força a revisitar a própria essência do que significa ser humano. Se máquinas podem armazenar e processar dados com uma velocidade e precisão inatingíveis para nós, onde reside nossa singularidade? A resposta, talvez, esteja precisamente naquilo que as máquinas ainda não conseguem replicar: a capacidade de sentir, de criar significado, de ter intuição, de fazer perguntas existenciais, de experimentar a beleza e a complexidade da vida. A cabeça bem feita não é uma mente vazia, mas uma mente liberada para as funções mais elevadas da cognição humana. A sabedoria, a criatividade, a empatia, a capacidade de inovar e de conectar-se em um nível mais profundo com o mundo e com os outros. É a mente que, ao invés de competir com a máquina na memorização, colabora com ela para expandir os horizontes do conhecimento e da experiência humana. É um convite para nos tornarmos mais humanos, não menos, ao abraçar essa nova arquitetura do saber. Olhando para o cenário atual, percebemos que a transição para a cabeça bem feita é um processo em andamento, com muitos desafios. Vemos a proliferação de fake news e a dificuldade em discernir a verdade, um sintoma da sobrecarga de informação sem o devido discernimento. Observamos a polarização de ideias, onde as bolhas algorítmicas reforçam o que já sabemos, em vez de nos expor a novas perspectivas. A educação, embora com iniciativas promissoras, ainda luta para se desvencilhar de modelos obsoletos. No entanto, também vemos o florescimento de novas formas de aprendizado, a ascensão do pensamento crítico como uma habilidade essencial e a valorização da criatividade e da inovação em todos os setores. Estamos em um ponto de inflexão. O futuro não está escrito. Ele está sendo construído por nossas escolhas individuais e coletivas. A forma como abraçamos essa nova arquitetura do saber determinará se construiremos uma sociedade mais inteligente, mais conectada e mais humana, ou se sucumbiremos à superficialidade e à desinformação. Para aqueles que desejam mergulhar ainda mais neste fascinante universo, sugiro algumas leituras que expandirão sua compreensão sobre a nova arquitetura do saber. 1. Polegarzinha, de Michel Serres. Uma obra concisa e poderosa, que inspira grande parte desta discussão, abordando as transformações cognitivas e sociais trazidas pelas novas tecnologias. 2. Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari. Embora não trate diretamente da cabeça bem feita, Harari explora como a capacidade humana de criar narrativas e cooperar em larga escala moldou nossa história, oferecendo insights sobre a natureza do conhecimento e da inteligência coletiva. 3. A Sociedade do Conhecimento, de Peter Drucker. Um clássico que, embora mais antigo, antecipa muitas das discussões sobre a importância do conhecimento como principal recurso econômico e social, e a necessidade de uma nova abordagem para a aprendizagem e a inovação. A jornada para a cabeça bem feita é uma jornada pessoal e coletiva. Não se trata de abandonar o conhecimento, mas de transformá-lo em sabedoria. É um convite para você, que me assiste, a ser um agente ativo dessa transformação. Comece hoje a questionar o que você memoriza e o que você realmente compreende. Desenvolva sua capacidade de conectar ideias, de filtrar informações, de pensar criticamente e de usar as ferramentas digitais como extensões da sua mente e não como substitutos dela. Invista em sua curiosidade, em sua capacidade de aprender continuamente e em sua habilidade de criar. A verdadeira inteligência na era digital não é ter todas as respostas, mas saber fazer as perguntas certas e construir as pontes que nos levarão ao futuro.
Desplugue-se da memória excessiva e conecte-se à sabedoria. O futuro da sua mente e da nossa sociedade depende disso.